Vale a pena mudar o time de futebol do ministro do Supremo Tribunal Federal? Vale a pena qualquer estratégia para salvar um golpista do Xandão? Ou é só uma coisa bizarra e tosca? Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Ok, que o Xandão é corintiano, eu já sei. Mas como que isso entrou na defesa? Como que isso entrou na defesa de um golpista? Pelo amor. Pois é, Sofia, tá um clima meio fim de feira no julgamento do golpe. Eles estão jogando o Núcleo 4, que é aquele do Felipe G. Martins, de uma galera, Ailton Barros, de um time meio time B, né? Tá chegando no final do próprio julgamento. E aí, Sophie, tá uma salada mista aí das defesas, né? Tá um negócio bem tosco, bem complicado para as pessoas que estão acompanhando aí tudo que a gente está vendo. Olha só, que o Poder 360 deu uma resumida na questão, e aí eu vou explicar para vocês qual que foi o raciocínio, mostrando também o próprio voto do advogado. Moraes ironiza advogado que o chamou de palmeirense em pleno julgamento. O que aconteceu? O ministro do STF falou em consequências sérias depois que o defensor usou o exemplo hipotético de fake news durante o julgamento. Vamos ler aqui para a gente poder entender direitinho. Corintiano, ministro do STF, Alexandre de Moraes, reagiu com ironia nesta terça quando o advogado Murilo Diniz do Nascimento citou como exemplo hipotético de desinformação chamá-lo de torcedor do Palmeiras. Durante o primeiro dia de julgamento do Núcleo 4, por tentativa de golpe de Estado, Moraes brincou com as consequências sérias que a declaração do defensor Carlos César, de Carlos César Moretzon Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, poderia ter. Eis o que disse o advogado: é necessário fazer um parêntese. Vivemos um momento histórico em que qualquer desinformação pode ser atribuída a qualquer pessoa. Quer ver? Se eu disser que o ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro, é torcedor do Palmeiras, isso não é apenas injusto, como acaba de trazer consequências quando ele for lá para o Itaquerão, referindo-se ao estado do Corinthians, o Neoquímica Arena. E o Moraes falou: e para o senhor também, e o advogado concordou. Claro, e o ministro então afirmou, e consequências sérias, e o defensor finalizou, com o defensor finalizando, seríssimas. Qual que é o paralelo, Sofia? Primeiro, o Alexandre de Moraes é corintiano, e corintiano de fazer isso aqui no Itaquerão, quando a galera resolveu importunar ele durante o jogo. Tá? Essa foto rodou, teve um entreveiro lá com Metrópolis, com Estadão, com um repórter, com um fotojornalista, inclusive, que foi cortado e tal. E o raciocínio é o mais tosco possível, Sofia. Tenta acompanhar esse advogado, e aí você vai ver o tamanho do clima de fim de feira que tá esse julgamento. Vamos ver aqui o voto dele e o momento que ele fala do Palmeiras. Porque ele não fica só no paralelo com o Xandão. Ele resolve mexer com o Flávio Dino, resolve mexer com o Fux, com o Zanin e até com a Carmen Lúcia. E aí ele solta isso aqui. É necessário fazer um parênteses. Repito, é um momento histórico onde qualquer desinformação pode ser atribuída a qualquer pessoa. Quer ver? Se eu disser que o ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro, torcedor do Palmeiras, isso é não só injusto, como acaba por trazer consequências quando ele for lá no Itaquerão. E para o senhor também. Claro. Consequências sérias. Seríssimas. Se eu disser que o ministro Cristiano Zanin não é um combativo agente do direito, como foi quando era advogado, isso... No Zanin foi leve, mas calma, piora. Isso talvez possa ser lido como uma desinformação. Se eu disser que o ministro Luiz Fux é lutador de Krav Maga e não de jiu-jitsu, pode dar um problema no tatame dele. Só fazer uma correção pontual, tá? O Felipe G. Martins não tá nesse núcleo, tá? É Ailton Gonçalves, Ângelo Martins Necone e esse Carlos Moretzon. É uma galera mais envolvida com Exército, Polícia Federal e militares. Vamos lá. Se eu disser que o ministro Flávio Dino foi governador da Carolina do Norte e não do Maranhão, onde está a querida cidade de Carolina, pode dar problema quando ele for visitar a cidade de Carolina. Se eu disser que a ministra Carmen Lúcia não gosta de Minas Gerais, com certeza isso pode se transformar numa desinformação.
Então, o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo um ecossistema, foi dito inclusive nas alegações, agradeço o registro que foi feito pelo ministro relator, de que esse ecossistema é fundamentalista, é polarizado, é cristalizado num mecanismo que não tem controle. E essa falta de controle não depende da produção ou não da informação. Não estou dizendo que o trabalho feito pelo IVL e pelo engenheiro Carlos Rocha tinha alguma desinformação. Estou dizendo outra coisa, que necessariamente estabelecer em relação a isso qualquer dolo. Quem é que comete um crime como esse com um contrato celebrado com o PL que dizia no seu artigo 5º: todo trabalho produzido pelo IVL, vou ler, todo trabalho produzido pelo IVL seria colaborativo com a Justiça Eleitoral. É uma regra do contrato. É dito claramente que qualquer notícia sobre os produtos do IVL seriam de responsabilidade exclusiva do PL. Parece para rimar, mas é a verdade. Todo o material era pertencente ao Partido Liberal de Valdemar Costa Neto e de seus assessores. Nunca foi produzido nada pelo IVL que fosse divulgado pelo IVL. Por quê? Porque era uma regra contratual, havia uma cláusula de confidencialidade. Os pesquisadores, os auditores do IVL assinaram, inclusive, uma cláusula de direito autoral. Todos os produtos pertenciam exclusivamente ao PL. E, para aumentar a nossa tranquilidade em relação à conduta de Carlos Rocha, a acusação aponta nas suas peças, nós contamos, isso, a contagem é meramente para demarcar o tamanho da insistência, que Carlos Rocha atribuiu fraude ao sistema eleitoral. Nunca. Não há, em nenhum momento, em nenhum documento dessas 6.000 páginas, em nenhum pedaço do relatório, a palavra relacionada à fraude. Ao contrário. Perguntado no Senado, ainda em novembro, disse, não há fraude nenhuma, porque eu contribuí para criar o sistema. Se houvesse fraude, o maluco era eu, que contribuí para criar o sistema da urna eletrônica. E aí, os senhores vividos, experientes, quem nos acompanha também, sabe que a apuração dos votos no Brasil é sempre fruto de críticas. Olha, Sofia, é fácil ele falar agora que o Instituto Voto Legal obedecia à Justiça Eleitoral, que eles assinaram contratos e tal, quando tem diálogo na investigação da Polícia Federal de que os caras têm que achar alguma fragilidade na urna sob a orientação do PL do Valdemar da Costa Neto. E isso tá passando em branco, não aconteceu nada com o Valdemar. Que o Valdemar tem um pouco mais de habilidade política, inclusive, envolvendo essa investigação. Só que, assim, eles foram pagos, de fato, para tentar produzir uma fraude que, segundo o próprio advogado do réu, não existe. É mais grave isso aí do que tá parecendo, tá, gente? Esse é o único réu desse núcleo que é civil. Só que é o cara que fundamenta todo o processo de fake news que esses militares e esses militantes bolsonaristas fizeram. Tá, então, por trás da piadinha do Xandão palmeirense, esconde-se aí uma tremenda passação de pano para a instituição que, parabéns, defensor, é isso mesmo, eles tinham um contrato com a Justiça Eleitoral, não cumpriram o que eles prometeram. Eles estavam com um partido político articulando, pelo menos, um fundamento de uma tentativa de golpe de Estado. Porque isso ia ser usado, inclusive, naquela minuta de estado de sítio do Bolsonaro. Então é isso aqui, tá? É importante a gente mostrar e desmontar essa defesa. Pois tem muitas camadas para se discutir aí. Primeiro, as defesas que esses advogados golpistas fazem, sabe? Os caras se superam. Aonde que ele estava tentando chegar com aquilo, sabe?
Uhum. Mesmo se você chegar em algum lugar, não precisava fazer toda essa volta. Às vezes eu tenho a impressão que assim, eles já sabem que a causa perdida, estão lá só ganhando, só para ganhar o pagamento. Não é possível. Agora, falando mais sério, saindo da tiração de sarro dos advogados, Uhum. a gente tem que pensar que mesmo se todos os... eu acho que são 30 e poucos que tem em todos os núcleos, né? É um pouco mais de 30, se eu não me engano. Mesmo se todos eles forem condenados, foram presos e tal, ainda tem muita gente que deveria ser punida. E sim, eu tô punitivista mesmo. Deveria ser punida e não tá nem respondendo pelo que estão fazendo. Você falou de um aí, o Valdemar. Uhum. Mas você pega a Câmara dos Deputados, quanta gente que tá lá na Câmara dos Deputados que teve papel tão importante quanto na hora de disseminar as mentiras que embasaram esse golpe, na hora de incentivar os atos que resultaram nessa tentativa de golpe, não estão nem respondendo por isso. Sabe? Então, claro, assim, eu acho que a gente tem alguma razão para comemorar no sentido que alguém estar sendo julgado e punido por tentativa de golpe já é uma grande novidade no nosso país. E quando a gente pensa que estamos falando de generais e 4 estrelas que estão sendo condenados, realmente é uma coisa que é inédita e muito positiva. Sim. Mas ainda é pouco. Sinceramente, ainda é pouco. O simples fato de existir o PL ainda depois do que aconteceu já demonstra que a gente não está fazendo o suficiente. Parece que é tudo canalizado para condenar, né, a família Bolsonaro como se ela fosse a única criminosa e não tivesse tido um partido político, um movimento político. Essa que é a questão, né, Sophie? Uhum. Exatamente. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. E aí o pessoal dizendo que o Valdemar é intocável. Ele já foi preso, inclusive. Tanto não é intocável que ele já foi preso no passado. Não, mas talvez seja justamente por isso. O Valdemar é antigo na política. E aí o pessoal tem medo do que pode cair depois que ele cair mais uma vez, Sofia. Entendi. Enfim, ficamos por aqui, Pedro? Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais... Não vamos, estamos com mais notícias. Que a gente já volta a dar um tchauzinho pra vocês.